Então tá, a gente vai começar agora vídeos da PPJ, né? Então você já deve ter feito PPJ, lembra? PPJ eu vou explicar para você quando eu estiver fazendo com você, mas eu vou puxando a teoria até você errar. E a matéria de força magnética não fui eu que escolhi, vocês pediram para eu fazer força magnética e tem muito conteúdo, muita teoria dentro de força magnética que pode cair em vossa prova, tá? Então, olha só, eu vou fazer essa PPJ. Mas essa PPJ você precisa de alguns pré-requisitos, tem que saber algumas coisas, né? Como, por exemplo, a teoria de resultante centrita. E também o mu, né? O mu, nosso movimento da vaca, vamos lembrar, olha só. Gente, ó, o mu é o movimento da vaca. A nossa vaca sempre tem velocidade o quê? Constante, tá? Eu vou ter que ficar bem pequenininha aqui, ó. A nossa velocidade vai ser constante. Se a velocidade é constante, a aceleração da chifruda é igual a zero, ela é nula, tá? Se a aceleração é nula, a força resultante também vai ser nula. Se a força resultante é nula, o trabalho da resultante também é igual a zero, porque o trabalho da resultante é tifada. Força resultante vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Eu dei um estudo inteiro sobre trabalho já para vocês, tá? Mas se o trabalho da resultante é zero, o somatório do trabalho de todas as forças também vai ser igual a zero. Se eu somar o trabalho de cada força que atua no corpo, vai ser igual a zero. E o trabalho da resultante é igual à variação da energia cinética. Chega à conclusão que a variação de energia cinética também é igual a zero. Então, olha só. Se eu sei que a força resultante é zero, o trabalho da resultante é zero. Então, se o trabalho da resultante é zero, a variação de energia cinética também vai ser igual a zero. A energia cinética não vai variar. Quando eu concluo que o trabalho da resultante é nulo, eu sei que a energia cinética é constante. Ela não varia, tá? Isso eu preciso, tá? Isso aqui eu preciso, é um mu, que a gente já está fazendo em várias aulas. Mas a gente vai trabalhar a força magnética, tá? É isso que a gente vai trabalhar. Então, olha só, imagina que eu tenho dois ímãs e aqui eu vou trabalhar o polo norte e aqui o polo sul. Lembra, eu não consigo separar o norte e o sul. É o princípio da inseparabilidade dos polos, né? Mas aqui eu vou colocar o norte de um ímã na frente do sul do outro. Em aulas anteriores, você já tem que saber que as linhas de campo magnético, que são linhas fechadas, quanto mais próximas, quanto maior a densidade de linhas, maior a intensidade do campo, elas vão sair do norte e entrar no sul, né? Então eu preciso dessas bases, tá? Gente, quando eu colocar uma carga elétrica dentro desse campo magnético, pode ser que haja uma força magnética sobre essa carga, tá? Pode ser que haja, eu falei que vai agir sempre uma força magnética? Não. Pode ser que exista uma força magnética. E nós vamos ter que trabalhar os eixos coordenados para aprender a calcular essa força, tá? Que nós podemos trabalhar pela regra da mão esquerda ou pela regra da mão direita. Aqui eu vou trabalhar a regra da mão direita por dois motivos. Eu sei que em sala vocês vão ver com a regra da mão esquerda. Só que acredita em mim, tá? Quando você estiver sentado fazendo a prova, a regra da mão direita é bem mais prática que a esquerda, que muita gente não tem muita coordenação motora. Então não seja teimoso. Tem gente que não sabe nenhuma e já quer, não, mas eu gosto de fazer mais assim. Você gosta, mas você não sabe. Então vamos treinar hoje pela direita. Você vai ver que eu fiz uma animação que vai ajudar você na sua tela, tá? Se você colocar a sua mãozinha igual uma mãozinha do Mickey que eu já vou mostrar. Então nós vamos ter que a força magnética é dada por essa expressão. Expressão essa que eu vou tirar muita teoria, mas muita teoria. Olha só. Sempre vai existir uma força magnética? Não, nem sempre, tá? Uma das perguntas que sempre acontecem. Raio-X pode ser desviado por um campo magnético. Eu consigo desviar a onda de raio-x por um campo magnético. E daí tem aluno que fala, poxa, mas raio-x é onda eletromagnética, né? Então deve ser, porque é campo magnético, onda eletromagnética. Espera. Gente, para que alguma coisa tenha que ser desviada, tem que existir uma força sobre essa coisa. Força é o agente físico responsável em deformar um corpo ou variar o seu vetor velocidade, ou seja, desviá-lo, tá? Então, se eu estou perguntando se raio-x pode ser desviado por campo magnético, a força em questão é a força magnética. Então, a pergunta quando ele faz um raio-x pode ser desviado por um campo magnético é: sobre raio-x atua-se força magnética? E para ter força magnética, obrigatoriamente
aquele objeto, aquele ente que vai ser desviado tem que ter carga. Então, será que raio-x é desviado por campo magnético? Raio-x é formado por ondas eletromagnéticas, que por sua vez são formadas por fótons, que são pacotinhos de energia, sem massa e sem carga. Então, raio-x não tem carga elétrica. Se não tem carga, não vai atuar uma força magnética sobre o raio-x. Logo, não vai ser desviado o raio-x dentro de um campo magnético. Porque para ter uma força magnética, ou seja, ser desviado, tem que ter carga. E raio-x não tem carga. Partícula alfa, aí tem carga positiva. Partícula beta, aí tem carga negativa. Mas ondas eletromagnéticas não são desviadas por campos magnéticos. Porque para ter força magnética tem que ter carga. Claro que não só isso. Para que num local haja força magnética, nesse local também tem que ter campo magnético, representado aqui pela letra B, tá? O vetor indução, campo magnético. Mas, se eu pegar uma carga e colocá-la dentro de um campo magnético, necessariamente vai ter força magnética sobre ela? Também não. Não necessariamente. Ela tem que ter uma certa velocidade. Federal de 2015, uma carga elétrica está em repouso dentro de um campo magnético. Ela vai sofrer desvio? Não, porque para ter um desvio tem que ter força magnética, e para ter força magnética tem que ter velocidade. Então, só colocar ela em repouso, que é a pegada clássica, ele vai querer falar que em repouso vai ter força magnética? Não, não vai. Ah, professor, então se eu tiver uma carga dentro de um campo e ela tiver velocidade, com certeza vai haver força magnética sobre ela? Também não. Depende do ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo. Porque a força magnética é dada por QBV vezes o seno do ângulo entre esses dois vetores. A função seno é zero para um ângulo de 0 graus e 180, ou qualquer arco côngruo. Ou seja, nem sempre que tiver carga num local que tenha campo e essa carga tenha velocidade, vai existir força magnética. Depende de como ela está andando dentro desse campo magnético. Vamos ver os casos? Olha só. Aqui é a representação da regra da mão esquerda, né? Dedão força, esse dedo campo e esse dedo velocidade. Foi bom vê-lo. Eu vou fazer a regra da mão direita, tá? Ó, a esquerda é força, campo, velocidade. A direita é campo. Os dedos aqui eles vão me dar o campo. Mindinho, seu vizinho, pai de todos, furabol, eles vão me dar o campo. O dedão é o vetor velocidade e a gente chama essa aqui a regra do tapa. Porque quando você dá o tapa, a palma da mão aponta a força, se a carga for positiva. Se a carga for negativa, as costas da mão vão apontar a força. Então é tapa se a carga for positiva. Tabefe, uma aluna me ensinou, se a carga é negativa. Já vai ficar mais claro, tá? Eu vou trabalhar à direita, mas ali está a representação da esquerda para quem quiser ir trabalhando. Mas você vai ver que eu fiz todas as minhas animações em cima da direita. Olha só. Eu vou dizer que uma carga positiva está imersa em um campo magnético e ela está viajando paralela ao vetor campo magnético. Ou seja, aqui nós temos o vetor velocidade e aqui nós temos o vetor campo. O ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo é zero. Se é zero, qual vai ser a força magnética? Zero. A força magnética vai ser zero. Essa carga vai poder estar em movimento? Claro que sim, e você tem que saber, eu vou usar isso na questão que você fez PPJ, que movimento é esse? Movimento retilíneo e uniforme. Né? Movimento retilíneo, tem que falar o retilíneo e uniforme. O mu, movimento da vaca, onde a velocidade é constante, a aceleração da chifruda é igual a zero e a força resultante é igual a zero. Tá? O MRU, lembra que mu a gente só brinca para falar na vaca, mas é o R. Movimento circular uniforme também é uniforme, mas tem aceleração e tem força resultante que a gente já vai falar. Esse é para o ângulo de zero. E se o ângulo for 180, professor? Se o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo for 180, assim, ó, o campo para lá e a velocidade para cá, olha só. Ó, a velocidade para cá e o campo para cá, se o ângulo for 180, seno de 180 também é zero. Então a força magnética também vai ser igual a zero. Então, professor, pode estar em movimento? Sim. Em movimento retilíneo uniforme. Tem que saber o nome do movimento, tá? E se o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo for 90 graus? Olha só, agora a gente começa a regra da mão direita, lembra? Os dedos vão ser o campo magnético, o dedão o vetor velocidade. O tapa, a palma da mão, a força magnética se a carga for positiva, as costas se for negativa. Então, olha,
Coloquei um campo magnético entrando. Aqui começa a dificuldade de um monte de aluno. E aqui está o vetor velocidade. Então, olha, o campo, ele vai estar, o que eu quero que você faça agora, ele vai estar entrando no plano da sua tela. Você vai pegar os seus 4 dedos e tocar na tela, tá? É isso que você vai fazer. Quer ver, ó? A mão do Mickey é a sua mão, tá? Deixa a sua mão igual a mão do Mickey. Os seus dedos aqui, ó, professor, mas está faltando um, cala tua boca. Esses dedos aqui, eles vão estar tocando a tela, ó. Beleza? Você vai tocar a tela, mas daí não tira mais esses dedos da tela. O dedão você vai orientar junto com o vetor velocidade, ó. Você vai girar a sua mão. Se você fizer igual ali na tela, colocar o seu dedo que nem a mão do Mickey, você não erra. Ó, sendo a carga positiva, a força tá para cá, ó. Aqui tá a força magnética. Formando um ângulo de 90 graus com o vetor velocidade. Aí vem um monte de teoria. Vai existir força magnética? Sim, e vai ser a força magnética máxima, porque o seno de 90 é 1. Aqui os eixos, ó, vetor velocidade, vetor campo, vetor força. Se você fizer igual a mão do Mickey, você não erra. Só que agora um monte de teoria envolvida. A força magnética, ela forma um ângulo de 90 graus com o vetor velocidade. Não tem campo gravitacional. A única força que atua é a força magnética. Concluo que ela é a força resultante. Mas qual é o nome da força resultante que forma um ângulo de 90 graus com o vetor velocidade? Isso é a centrípeta. A força magnética faz papel da força centrípeta, que sempre forma um ângulo de 90 graus com o vetor velocidade. Só que a velocidade anda junto com o deslocamento. E então a força sempre forma um ângulo de 90 graus com o deslocamento. Então o trabalho dessa força magnética vai ser igual a quanto? Isso, 0. Eu dei um estudo inteiro só de trabalho. O trabalho dessa força magnética vai ser igual a 0. Por quê? Porque trabalho é tifada. Força vezes deslocamento vezes o cosseno. Notem, a única força que atua é a força magnética. Ela é a resultante. E ela forma 90 graus com o vetor velocidade. Então ela faz papel de centrípeta. Só que centrípeta não varia módulo, varia direção de vetor velocidade. Então, na verdade, o trabalho dela é igual a 0. E isso implica um monte de coisa. Olha só. A força magnética é a própria força centrípeta naquele caso. Ela forma 90 graus entre o vetor... Há um ângulo de 90 graus entre o vetor força e o vetor deslocamento. Acontece que o trabalho da resultante é tifada. Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre os dois. E a força resultante é a própria força centrípeta, que é a força magnética. Já que o ângulo é 90, concluo que o trabalho da resultante, ou seja, o trabalho da força magnética é igual a 0. Só que o trabalho da resultante é igual à variação de energia cinética. Se o trabalho da resultante é 0, a variação de energia cinética também é igual a 0. Força magnética de cargas dentro de campo magnético não altera o módulo do vetor velocidade. Ela faz papel de centrípeta. Ela só altera a direção do vetor velocidade. É isso que você tem que saber. Ela faz o papel de força centrípeta. O trabalho dela é igual a 0. Volte e meia eles perguntam isso. E vou reforçar cada tela. Olha só, de novo, o campo entrando. Mas olha onde está o vetor velocidade. Agora, a mãozinha do Mickey, tá? Coloca a tua mão igual a mão do Mickey. Os dedos vão tocar na tela, os dedos vão tocar na tela, ó. E aqui está o vetor velocidade, ó. A força magnética vai para onde? Vai para baixo. Olha aqui a força magnética, tá? Ela vai para baixo. Mais uma vez, ela forma um ângulo de quantos graus com a vetor velocidade? 90. Se é 90, força magnética está fazendo papel de força centrípeta. O seu módulo, seno de 90, QBV. Aqui está os eixos só para você se orientar. O campo entrando, velocidade para cá, força para cá. Mais uma vez, essa força magnética faz o papel da força centrípeta. O ângulo entre o vetor força centrípeta e deslocamento, ou força magnética e deslocamento, é 90. Só que trabalho é tifada, então cosseno de 90 é igual a 0. O trabalho da resultante vai ser igual ao trabalho da força magnética, porque é a única força que atua, que vai ser 0. Só que o trabalho da resultante é igual à variação de energia cinética. A variação de energia cinética também é igual a 0. Força magnética sobre carga dentro de campo magnético não altera módulo de velocidade, só altera a direção. O trabalho da força magnética vai ser nulo quando eu tiver uma força magnética numa carga imersa em um campo magnético. O trabalho dela vai ser 0, certo? Ó, e agora se o campo ainda entrando e o vetor velocidade para baixo, olha lá, ó.
Vamos lá? Coloca a tua mãozinha igual a mão do Mickey, toca na tela com seus dedos, orienta o vetor velocidade para baixo. Ó. Olha a força magnética aqui. Ó. Aqui está a força magnética. Certo? Formando 90, essa força magnética faz papel da força centrípeta. O seu módulo, QBV, olha só os eixos, né? Força, campo e velocidade. A força magnética é a própria força centrípeta, não tem campo gravitacional lá. O ângulo, então, entre a força e o deslocamento é 90. Só que se o ângulo é 90, o trabalho dessa força é zero. Então, a força resultante é a própria força centrípeta, que é a força magnética. O trabalho da resultante é zero, o trabalho da força magnética, que é a resultante, é zero. Logo, a variação de energia cinética também é igual a zero. Trabalho da força magnética é nulo. Força magnética não varia módulo. Força magnética varia a direção do vetor velocidade. Isso quando temos uma carga elétrica dentro de um campo magnético. Estou falando para essa situação. Beleza? Olha só agora. Agora eu vou colocar aqui o vetor velocidade e o vetor campo. Mais uma vez, olha a mãozinha, faz os dedos, ó, de novo, ó, os dedos aqui são junto com o campo. Ó, os dedos junto com o campo. E o vetor velocidade é o dedão, ó. E agora faz a mãozinha. Olha lá a força magnética. Ou seja, ela faz papel de força centrípeta, né? Olha só os eixos, força, velocidade, campo. E então, mais uma vez, a força magnética é a centrípeta, ela forma 90 graus com o vetor de deslocamento, só que se forma 90 graus, o trabalho vai ser zero, a força magnética é a própria resultante, e então o trabalho dela é zero, ela não serve para variar energia cinética, ela não varia módulo de vetor velocidade, somente direção, tá? Vamos unir todos? Então, olha só. Aqui era a velocidade, olha a mãozinha, olha o vetor força. Ó, segundo caso, estava aqui o vetor velocidade. Olha a mãozinha, coloca a sua mãozinha junto, ó, toca na tela, gira o dedo, olha o vetor força. Olha aqui, 90 graus, ó. Agora, vetor velocidade, coloca a mãozinha, alinha o dedão com a velocidade, toca os dedos na tela e alinha o dedão com a velocidade. Olha o vetor força, a carga é positiva, né? Carga positiva. Aqui nós temos ele formando 90 graus. A força resultante é a força magnética, que é a força centrípeta, né? E aqui é a mesma coisa, olha só. Tá lá, ó. Tá? Gente, não tem como detalhar mais do que isso que eu fiz na tela para vocês. É só colocar sua mão junto com a tela. Então a força magnética faz papel de força centrípeta, né? Olha, centrípeta, lembra de centro. Quando a força magnética é a força centrípeta e só ela está fazendo papel de resultante, o movimento vai ser circular, uniforme. Tem que saber. Quando o ângulo formado é de 90 graus, o movimento é circular e uniforme. E dá para encontrar o valor do raio dessa trajetória, que eu vou fazer dentro da questão, tá? Dentro da questão eu vou fazer para vocês. Beleza? Tranquilo? Mas agora a gente vai treinar só a regra da mão. Vou fazer um vídeo treinando só a regra da mão. O segundo vídeo só assiste quem quer treinar a regra da mão nesses casos e depois eu vou resolver a questão. Ainda falta o caso de jogar carga de maneira de revesgueio dentro do campo magnético, beleza?